Minha igreja. Obrigado, Sidney. Tem coisa assim na minha vida, uma coisa, não sei se todos são assim, mas quando eu não tô bem com a minha mulher, as coisas não desenvolvem, sabe? E foi engraçado que o irmão testemunhou aqui. E hoje, antes de sair de casa, eu também tive um esquema lá, na verdade. Coisa com marido e mulher às vezes é meio inexplicável, sabe? E eu já pedi perdão, né? Só pra mim continuar aqui, eu queria saber se tá tudo certo, amor? Tá tudo certo? Dá um joinha aí pra mim. Beleza? Agora tá. Mas eu falo pra vocês, isso aí é coisa de casal, né? Casamento é uma coisa que eu já participei de muitas... Entrei dentro de muitas confusões dos outros, né? Mas eu também tenho as minhas. Faz parte da caminhada. Não só no casamento, né? Mas eu queria falar o seguinte. Tem dias que a gente não acorda legal. Eu confesso para vocês que eu tinha um problema com o meu humor. Bem antes, né? Hoje eu já sou mais... Mas eu era muito mal-humorado. Tinha dias que eu acordava... Não aconteceu nada, mas eu acordava completamente mal-humorado. Nada estava legal. Nada estava bom. E... Não sei se eu já contei essa história para vocês, mas... Eu nunca tive um quarto, só meu. Eu tenho mais 3 irmãos. E eu nunca tive um quarto. Para algumas pessoas isso é bobagem, né? Mas isso para mim sempre foi algo que me... Porque meus amigos todos tinham quarto, tinham uma cama, Aí a gente assistia filmes, né? Aí tinha lá, assistia um programa de televisão... Tinha lá o rapaz com o quarto dele, a menina com o quarto, abajur, brinquedos. Eu nunca tive isso. Eu sempre dormi na sala. Ou no sofá, ou num colchão. Isso me deixava muito revoltado. E talvez, algumas vezes, eu acordava mal-humorado por causa disso, porque eu não tinha um quarto meu. Quando a gente era bem... Como diz a dona Vanira, ela fala uma coisa bem engraçada. Ela fala pobreta, né? Né? Pobreta. Ah, quando a gente era pobreta. Quando eu era bem pobreta lá no... A gente dormia numa cama com... Dormia meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu dormia... virado assim pra baixo, né? Os pés, isso. Ou, quando era isso, daí quando a gente trocou de casa, aí tinha uma cama lá, só que aí eu dormia com meu irmão. Aí quando a gente foi pra outra casa, que tinha mais um quarto, daí eu dormia na sala. Ou no colchão, ou no sofá. E depois fui crescendo, ficando adolescente, e também às vezes eu acordava de mau humor. Não sei, às vezes vocês acordam de mau humor? Parece que não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, você está mal-humorado, você está com um sentimento
O interessante, assim, que são detalhes muito sutis, são detalhes muito pequenos que a gente não consegue perceber. Eu não sei se você já acordou com mau humor ou não, estou falando de mim. Como eu posso ter mau humor, sendo que a vida é tão bonita? Se você olhar, eu estou vendo aqui, por aqui, mais ou menos, acho que tem um sol lá fora. Como que eu poderia mal-humorar se ser uma pessoa mal-humorada, se meu pai, apesar de todas as dificuldades, nunca faltou nada? Nunca faltou. E apesar de eu não ter um quarto, eu tinha onde dormir. Eu tinha um colchão, tinha um sofá pelo menos. E eu podia sentir a liberdade. Quem se sente livre? Você se sente livre mesmo? Eu, nessa época, no passado aí, passado bem distante, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu acho, 10, por aí. E era um domingo, lá em São Paulo. Era um domingo de manhã. Aí eu tinha ido jogar bola. Eu estava mostrando toda a minha habilidade lá no campinho, né? Fazendo muitos gols. E aí, de repente, um amigo meu chegou e falou: Adalto, teu pai tá brigando lá no bar. Quando a Fran falou do pai dela aqui, eu quando falo de pai eu fico emocionado também. Quando o Marçal fala do pai dele, toda vez que o Marçal fala eu fico muito emocionado, porque dá pra sentir que eu gostaria muito de ter conhecido, porque parece ser uma pessoa que você gosta de estar perto, sabe? E o meu pai é bem diferente. Tipo assim, eu gosto de estar perto do meu pai, independente do que falam sobre ele, do que digam, enfim. Mas quando falo de pai eu fico bem emocionado. E naquele dia eu estava jogando bola e falaram: ó, teu pai tá brigando lá no bar. Aí eu fui correndo. Eu era um menino, tinha 9 ou 10 anos. Aí eu fui correndo, daí quando eu cheguei, eu vi aquela confusão, sabe? Uma confusão. Aí eu cheguei perto de um carro, assim, quando eu cheguei perto do carro eu já vi uma cadeira voando, assim, e acertou o carro, assim, quase me acertou, assim. Daí meu pai: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aí eles estavam brigando por causa de dinheiro de jogo, né? Resumindo, vou resumir porque é uma história completa. Aí deu toda aquela confusão e tal, e aí meu pai foi pra casa, tal, aquela multidão de gente, um monte de gente. E engraçado que o cara que ele brigou, era amigo dele, mas no bar as pessoas estão alcoolizadas e tal. E meu pai bateu no cara, assim. Meu pai conhece meu pai, né? É fortinho assim. Meu pai bateu no rapaz lá. E depois chegamos, almoçamos, tal. Daí no final da tarde meu pai saiu. Meu pai tomou banho e saiu. E daí eu fui atrás dele. Só que eu fui brincar na rua, né? Sempre brincava na rua. E eu vi que ele tava na esquina conversando com o rapaz. Daí eu cheguei perto, assim. E ele conversando, e sobre a briga ainda, né? De repente, uma viatura, acho que era da rota, chegou assim, já sacaram a arma assim. Daí eu tava do lado, já comecei a tremer. O primeiro contato que eu tive com a polícia foi esse, né? Comecei a tremer assim, daí apontaram a arma no meu pai. Aí eu comecei a chorar. Chorar desesperadamente. Estão levando meu pai, vão prender meu pai, vão matar meu pai. Aí eles levaram ele, daí eu fiquei
Durante muito tempo eu fiquei triste com a minha mãe, porque eu cheguei em casa e eu lembro até hoje, ela estava fazendo um bolo, eu acho, mexendo no fogão. Daí eu falei, mãe, prenderam o pai. Daí ela olhou para trás assim, também? Quem manda ele ficar se arrumando confusão? Ele continuou fazendo o bolo. Eu fiquei muito chateado assim, puxa mãe. Mas beleza, não vou entrar nesse assunto. Aí levaram ele, daí eu chorava, daí eu tava brincando com os amigos, daí para de chorar, os caras só vão conversar com ele lá, vão soltar ele já. Mas só que a minha ideia, imagine, 9 anos, 10, eu não tinha noção do que era uma prisão. Era o que eu via na televisão, era aquele lugar escuro, aquele lugar fechado, aquele lugar que a pessoa não tinha liberdade nenhuma. E essa foi a minha primeira experiência relacionada à prisão. Então, depois meu pai, ele não ficou um dia lá preso, ele só foi lá o delegado liberou ele, conversaram, briga, né? Aí ele chegou em casa depois, daí tudo se resolveu. Mas eu só queria colocar isso para a gente entender o que eu quero dizer. Em relação à liberdade e em relação à prisão. Essa foi a primeira noção que eu tive de prisão, porque eu fiquei muito desesperado. Então você tem a prisão. A gente pode falar de liberdade, que nós somos livres, certo? Somos? Será que nós somos livres? Não sei se você sabe, mas às vezes tem pessoas que estão encarceradas nos presídios e são mais livres que as pessoas que estão aqui fora. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão presas aqui dentro, ó. Muitas pessoas estão presas dentro da mente. Muitas vezes a gente tem essa oportunidade de correr, de andar, de passear, de pular, de gritar. A gente tem essa oportunidade, a gente tem a saúde para isso, a gente tem disponibilidade. Muitas vezes a gente não tem dinheiro, mas você paga para respirar? Ainda não, né? Queria ler um texto, Lucas. No capítulo 13. No versículo 10. Esse texto ele fala sobre uma mulher que estava encurvada. Amém? Todos pegaram, hein? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Amém até aí. O texto ele é direto, né? Jesus estava na sinagoga e apareceu uma mulher. Esse texto ele fala sobre libertação. Um dos assuntos do texto é libertação. O que a gente vê aí? Uma mulher que há 18 anos estava encurvada.
O interessante disso, aqui ó, e aí veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Quem escreve esse evangelho é Lucas, certo? Lucas era médico. E Lucas ele tem já a revelação de que era um espírito, não era uma doença física. Não era algo físico, era algo espiritual. Era algo espiritual. Porque você com certeza já deve ter ouvido falar, ou até mesmo presenciado casos de pessoas que estão doentes e não se encontra um diagnóstico. Não acha o diagnóstico. Ela faz exame negativo, não. Faz mais exames, coleta sangue, faz todo tipo de exame, ressonância, o que seja, e não existe diagnóstico. Por quê? Porque é algo espiritual. Muitas vezes, a falta de perdão traz uma doença para a nossa vida. Você sabia disso? O simples fato de você deixar de perdoar alguém faz com que você fique enfermo. Então vamos lá recapitulando. A mulher, 18 anos encurvada. Agora, você imagine uma pessoa 18 anos encurvada. A palavra ali ela não especifica o grau de curvatura que ela estava, mas se foi algo tão importante para ser colocado aqui é porque era algo forte. Então, uma mulher encurvada eu imagino que seja aqui. Vocês concordam ou não? Ou vocês acham que era só uma corcundinha? Eu acredito que seja uma curvatura dessa forma. Dessa forma, ela não conseguia olhar para cima. Ela só olhava para o chão. Só olhava para baixo. Trazendo aqui para cá para o nosso... Quando nós estamos encurvados, nós estamos olhando para a terra. Colossenses 3:1 diz que ressuscitei com Cristo. Para buscar as coisas que são. Então, quando a gente olha para baixo, qual a perspectiva que você tem olhando para baixo? Você olhando para o chão. É a imagem da derrota. É a imagem do fracasso. É a imagem de que se perdeu uma batalha, que se perdeu uma guerra, que se perdeu uma luta. E essa mulher fazia 18 anos que estava escravizada, estava presa naquela situação. Uma coisa interessante também é que ela ia à sinagoga. Dá para perceber que ela, no versículo 16, diz que ela é filha de Abraão, então ela é israelita. Então ela provavelmente ia nessa sinagoga várias vezes. Provavelmente ela... A pergunta que eu faço é: por que ela ia na sinagoga? O que fazia com que ela fosse à sinagoga durante todo esse tempo? A Bíblia não fala aqui também a idade dela, não fala o nome. A gente só está supondo aqui.
E o que faz você vir aqui todo domingo? Não precisa responder. Responda para você mesmo. O que te traz aqui? O que leva você vir aqui todo domingo? Todo domingo de manhã. Tem vários motivos, acredito. Eu penso que essa mulher, ela não conhecia Jesus. Outra coisa que a gente tem que analisar também, o contexto da época. Existe uma coisa na teoria da história que se chama anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é quando você coloca os valores e as culturas de hoje num tempo lá atrás. Então, muitas vezes, a gente acaba julgando situações de hoje num tempo lá atrás. Às vezes não. Naquela época, há 30, 40, 50 anos atrás, as coisas mudaram muito. A sociedade mudou. A única coisa que não mudou foi Deus. Mas na questão de costumes, era um outro costume. Naquela época, aquela mulher, ela estava à margem da sociedade. Por quê? Por ela ter esse problema físico, naquela época você sabe que pessoas com deficiência, cegos, leprosos, eles eram vistos como amaldiçoados. E aquela pessoa, e aquela senhora, com certeza era uma pessoa que ninguém queria estar perto dela. Ninguém queria estar perto dela. Ela chegava, daí as pessoas olhavam. Ixi, lá vem a corcunda. Lá vem a torta. Lá vem a esquisita. E uma coisa que a humanidade ainda não aprendeu, desde aquela época, foi deixar de ser preconceituosa, né? Porque a gente, em algumas coisas, a gente é muito preconceituoso. Quando eu vou pro centro, assim, eu fico muito... Eu vejo ali as pessoas dormindo na rua. E eu vejo a reação das pessoas, aí eu analiso a minha postura, puxa, o que eu posso fazer? E eu vejo as pessoas desviando. E nessa passagem, vendo, analisando a vida dessa mulher, como que era o dia a dia dela? Como que era... Provavelmente ela sentia dores. Como que era o dia a dia dela? Como que ela vivia com essa anomalia, com essa enfermidade? Como que era o relacionamento que ela tinha com as pessoas? Se era uma pessoa que estava à margem da sociedade, as pessoas não queriam estar com ela. Ninguém queria estar com ela. Será que se fizessem uma festa, iam chamar ela? Chama lá a torta. Muitas vezes também a gente tem que analisar como a gente tem tratado os diferentes. Você já viu que tem... Eu vi esses tempos atrás um rapaz que ele só tinha as pernas. E ele estava pilotando um avião, acho, uma coisa assim. Já vi também tocando piano com o pé. Sabe, tantas coisas que a gente que se acha completinho, né, não consegue fazer, né? Ela andava encurvada. E é interessante, aqui no versículo 11,
de modo algum podia endireitar-se. De modo algum quer dizer que não existia jeito. Não existia jeito. De modo algum. Como eu já falei, ela andava curvada e ela andava curvada e ia na sinagoga. Muitos andam curvados dentro da igreja também. Seja lá o motivo que seja assim, seja o motivo que for. Muitas vezes existem pessoas presas, existem pessoas escravizadas por situações. A gente pode enumerar várias coisas, várias. Alcoolismo, prostituição. A prostituição, a pornografia é algo que tem derrubado muitos homens, mulheres também, mas muitos homens. A pornografia é algo terrível. Quando você está na igreja e você busca Deus, e não só a questão de pornografia, de prostituição, mas qualquer tipo de pecado, mentira, alcoolismo, como eu falei, ódio, idolatria, vários. Aí você está ali, está bem, Deus quer te usar, Deus está te usando, aí de repente você cai em um erro. Aí parece que tudo aquilo que você construiu, tudo que você orou, tudo que você jejuou, tudo que você meditou, por causa de um desvio, o diabo vem para te acusar. Aí ele te acusa. Aí ele coloca esse peso. Aí ele coloca esse peso sobre as suas costas. Aí você começa a andar, só olha para o chão. Então a gente falou que existia a mulher lá encurvada, há 18 anos nessa luta aí. A rotina dela, o dia a dia dela, e ela chega na sinagoga. E o interessante disso, Jesus estava lá ensinando. Aí Jesus ensinando, falando, de repente a mulher estava lá, de repente, o que aconteceu? Ela não chegou e tem o caso da mulher com fluxo, né? Que ela toca no manto de Jesus, né? Ela chega no meio da multidão e toca no manto de Jesus. Nesse caso, ela estava lá parada, lá na dela, e Jesus a viu. Jesus a viu. O que isso nos revela? Jesus te vê. Jesus te vê. Jesus te olha. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E essa passagem assim, essa em específico, né? Analisando Jesus ali, de repente Jesus olha. Jesus olha. Depois
vendo a Jesus, depois que aconteceu, chamou-a. Primeiro ele viu. Depois o que ele fez? Vem. Vem. Jeremias 31:3. Com benignidade me atraiu. Ele atraiu. Ele atraiu. Lembra? A gente fala muito de primeiro amor, né? Você lembra quando ele te atraiu? Lembra quando você foi atraído por Jesus? Ele viu, ele chamou, atraiu. Vem cá, vem cá. Depois ele falou: você está livre. Você está livre. Você está livre. Ele não chegou, ele não falou: vem cá, vem cá. Como os líderes de hoje talvez fariam, alguns. Vem cá. Você está em pecado. Sabe por que você está com o cunda aí? É porque você é pecadora. Você é pecadora. Você é pecador. Você acha que eu não estou te olhando? Não, eu te vejo. Eu sei o que você faz quando você está sozinho. Eu sei quando você faz quando você está lá na tua casa sozinho, tua mulher sai, você vai lá no computador, pensa que eu não te vejo, não? Pensa que eu não te vejo quando você vai lá no computador ver aquelas porcarias? Pensa que eu não te vejo? Pensa que eu não vejo quando você vai fazer fofoca do teu irmão? Você acha que eu não te vejo? Você acha que eu não vejo você falando mal do teu pastor? Do teu irmão? Da tua esposa? Do teu marido? Você acha que eu não vejo? Hein, vem cá, vem cá, vem cá. Você acha que eu não vejo você mentindo? Eu vejo. Eu vejo quando você mente lá no seu serviço, quando você desfalca lá o troco. Eu vejo o ódio do teu coração. Eu vejo que você não perdoa. Eu vejo que você não diz um obrigado. Jesus não fez isso. Quem tem essa mania é o homem de julgar as pessoas. Mas Jesus é diferente. Jesus não vai te julgar. A pergunta que eu fiz para você no começo é: o que te faz vir aqui todo domingo? Não sei. Ver o louvor, ver a palavra, não sei. Essa mulher, eu imagino que ela ia porque ela queria ser tocada de alguma forma, ela tinha esperança de alguma coisa, ela tinha esperança. Então Jesus falou: estás livre, e depois Jesus tocou. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Então ele falou: estás livre, depois ele tocou, impôs as mãos e ela endireitou. E aí ela passa a ver o horizonte. Ela consegue ver o horizonte, ela consegue ver o céu. E outra coisa, que também é muito importante, ela glorificou. Glorificou. Na última célula, eu fui na casa da irmã, do irmão Ademir lá. A gente falou bastante sobre gratidão, né? Essa mulher, ela foi grata. Ela glorificou a Deus. E agora voltando lá no começo, sobre a liberdade.
Essa mulher estava presa há 18 anos nessa situação. Às vezes pode ser que nós estejamos presos também em alguma situação. Talvez exista alguma batalha na nossa mente, alguma dificuldade que nós não estamos conseguindo vencer, algo que está nos fazendo ficar encurvados diante das situações. Pode ser qualquer situação, é algo que está te atrapalhando, é algo que você não está vivendo a plenitude, você não está vivendo plenamente. Eu não sei o que é. Pode ser alguma coisa que te atrapalhe. Mas Jesus, Ele te olha, Ele te vê, Ele te chama, Ele te fala, Ele te toca. O que a gente não deve é desperdiçar o privilégio de ser tocado por Jesus. A gente não pode desperdiçar esse privilégio, porque vendo lá os ladrões na cruz, né? Jesus estava ali e um deles se arrependeu e o outro não. Imagine, né? Estava do lado de Jesus ali, os 45 do segundo tempo. É triste porque muitas vezes a gente é livre, porque Jesus já nos deu a liberdade nessa mesma cruz. E a gente acaba sendo ingrato. É por isso que eu disse de acordar mal-humorado. Eu sinto muita vergonha, porque algumas vezes eu ainda acordo mal-humorado. E quando as coisas não saem do jeito que você quer? Se coloque em pé.